Olá, estudantes do nono ano, tudo bem com vocês? Aqui uma foto da Carlota Pereira de Queiroz, a primeira mulher eleita deputada do Brasil, assinando a Constituição de 1934, que dava às mulheres o direito ao voto. Em 1937, com a ditadura de Getúlio Vargas, esse direito foi retirado. Em 1946, depois da Segunda Guerra Mundial, volta a democracia. Essa nova Constituição, então, trazia o voto secreto, o voto para maiores de 18 anos, inclusive para as mulheres. Então, estamos começando agora a história do Brasil, ou governos democráticos entre 1946 até 1964. Eurico Gaspar Dutra foi presidente após a deposição do presidente Getúlio Vargas por um golpe militar. No ano de 1946 foi promulgada uma nova Constituição que trazia de volta a democracia, mandatos de 5 anos ao presidente sem reeleição, o voto secreto estendido às mulheres para 18 anos, mas ainda sem direito aos analfabetos, o direito de greve, de sindicatos e de partidos. Em época de Guerra Fria, Dutra aproximou-se dos Estados Unidos, que divulgava a propaganda do American Way of Life, modo de vida americano no país. Facilitou a entrada de capital estrangeiro, principalmente dos Estados Unidos, rompeu relações com a União Soviética, proibiu o Partido Comunista Brasileiro, caçando deputados deste partido. Essa foto foi tirada em 1952, com o presidente Getúlio Vargas, com as mãos sujas de óleo, quando visitava um poço de petróleo na cidade da Bahia. A campanha do Petróleo é Nosso mostra a sua política nacionalista, de incentivar a indústria brasileira, dificultando a entrada de empresas e capital exterior. Ele criou a Petrobras como objetivo da extração e o refino do petróleo brasileiro e como uma empresa de monopólio estatal, ou seja, só a empresa Petrobras poder extrair e dominar o mercado de petróleo internacional. Getúlio Dornelles Vargas foi presidente em 2 períodos. Em primeiro, foi governo durante 15 anos, 1930 a 45, e no segundo período foi eleito pela população presidente por 3 anos, até 24 de agosto de 1954, quando se suicidou com um tiro no coração. Os principais motivos de suicídio foram, primeiro, a política nacionalista, onde ele incentivou a indústria nacional, restringindo importações e investimentos estrangeiros, dobrou o valor do salário mínimo, conquistando apoio dos trabalhadores, e o ódio e o aumento da oposição. Foi acusado de atentado contra Carlos Lacerda e houve uma campanha para a sua renúncia. Você sabia que o Rio de Janeiro já foi uma capital do Brasil? O presidente J.K. Juscelino Kubitschek foi o último presidente a governar no Palácio do Catete, no Rio de Janeiro. E esse mesmo presidente foi que construiu Brasília, uma cidade planejada pelo arquiteto Oscar Niemeyer em forma de um avião. A cidade para construir essa cidade, foi investido bilhões de dólares e um custo humano muito grande. Dizem que havia condições de trabalho não era muito boa. Enfim, a Constituição de Brasília fez parte do plano de metas do presidente JK com o objetivo do desenvolvimento e crescimento do país. Juscelino Kubitschek de Oliveira, o seu lema era 50 anos de progresso em 5 anos de governo. Com o seu plano de metas, resultou na instalação de fábricas de caminhões, automóveis, marcas como Mercedes-Benz, Volkswagen, Ford, General Motors,
a construção de usinas hidrelétricas, a pavimentação de milhares de quilômetros de estradas, uma política voltada para a abertura ao capital estrangeiro, com um forte aumento da presença de multinacionais. É lembrado como os anos dourados da história: progresso econômico, industrialização, otimismo, a Bossa Nova e a primeira conquista da Copa do Mundo em 1958. Mas os empréstimos tomados de instituições estrangeiras deixaram o país em uma séria crise financeira. Em plena Guerra Fria, o presidente Jânio Quadros resolve homenagear o ministro Che Guevara de Cuba, o revolucionário comunista, provocando assim uma crise política. Geralmente os presidentes se posicionavam a favor dos Estados Unidos. Jânio Quadros também já tinha se manifestado contra o comunismo, mas a sua decisão de restabelecer relações com a União Soviética, enviar o seu vice João Goulart para a China, não participar do encontro com o presidente John Kennedy, fez dele assim um contraditório presidente, gerando uma polêmica muito grande nessa época de Guerra Fria. Usando uma vassoura como símbolo de campanha, Jânio prometeu limpar a vida política nacional e combater a corrupção. Tomou uma série de medidas impopulares, cortando gastos do governo e congelando os salários dos trabalhadores. A fim de ampliar mercados, reatou relações com países socialistas, desagradando seu próprio partido. Após 7 meses de governo, renunciou ao cargo, em uma manobra política fracassada. Jânio contava com a rejeição a seu vice, João Goulart, que era visto como associado às causas trabalhistas e ao comunismo. Por isso esperava que a população e o Congresso Nacional rejeitassem sua renúncia. Então, exigiria plenos poderes para continuar na presidência. A renúncia, porém, foi aceita imediatamente e o Brasil passava por uma grave crise econômica, aumento da inflação, problemas graves na questão da terra, na educação. Havia uma desconfiança que João Goulart era comunista ou tinha relações com países comunistas. Então havia uma tentativa de não deixar João Goulart tomar posse. Mudaram a Constituição, instituindo o modelo parlamentarista de governo, onde quem governa é o primeiro-ministro. Então João Goulart seria presidente, mas quem governaria seria o primeiro-ministro. Só que isso mudou em 1963, quando, por plebiscito, a população decide a volta do presidencialismo. Então, sendo presidente agora, com plenos poderes, João Goulart apresenta o seu plano de reformas de base. Em meio à crise política e econômica, João Goulart, o vice de Jânio Quadros, apresenta reformas de base. As 3 principais medidas dessas reformas provocaram descontentamento em setores empresariais, como controlar os preços dos produtos, interferindo nos lucros dos produtores e comerciantes. Segundo, a proposta de reforma agrária nos latifúndios improdutivos. E terceiro, a restrição da remessa de lucros das empresas estrangeiras para o exterior. Os setores da igreja e do empresariado se opunham a essas propostas de Jango, por acreditarem que elas transformariam o Brasil em um país comunista. Na noite de 31 de março de 1964, em ação conjunta de militares, Goulart foi deposto do cargo. Então, com o golpe de 64, iniciava um novo período de ditadura militar até 1985, um assunto para a próxima aula de História. Então, inscreva-se em nosso canal, curta nossos vídeos, TV Bertino Silva. Obrigado e até a próxima. Agora com vocês vamos fazer atividades. Tchau!